Falar sobre o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo é fundamental para a pregação do Evangelho. Aquele que não conhece a palavra de Deus, ele recebe as primeiras palavras sabendo que Jesus Cristo é o único Senhor e é o único Salvador. Mas, para que essa pessoa progrida em sua fé, para que essa pessoa não se desvie dos caminhos do Senhor, nós precisamos fortalecer a fé dela, dando mais alimento. Mais alimento significa mais palavra, mais embasamento para que as pessoas permaneçam nessa esperança maravilhosa. Muitos cristãos piedosos ignoram as palavras ou as profecias sobre o final dos tempos e sobre o reino milenar de Jesus Cristo, porque dizem que isso não é importante, que isso não ajuda a salvar o perdido, quando na realidade nós vamos encontrar o apóstolo Paulo e vários discípulos, vários apóstolos do início da igreja primitiva que eles pregavam a respeito de Jesus e pregavam a respeito do reino de Jesus, do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Nós vamos entrar especificamente no reino milenar. Nós vamos falar sobre as nações sobreviventes. Nós vamos falar alguns acontecimentos que ocorrerão no reino milenar. Você sabia que as pessoas no reino milenar voltarão a viver 200, 300, 400 anos? Você sabia que no reino milenar vai ter pecado? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ver, segundo a palavra de Deus, alguns acontecimentos do reino milenar de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Falar do reino milenar de Jesus Cristo é tão importante, mas é tão importante que se você voltar lá para Hebreus, no capítulo 6, você vai encontrar ali o autor aos Hebreus pontuando ensinos, doutrinas que são leite, que são fundamentais, que todo cristão precisa conhecer de maneira urgente, que é aquilo que é alicerce, que é aquilo que é base. O autor aos Hebreus chama de leitinho. Você vai notar que entre essas doutrinas fundamentais, elementares, ele cita ressurreição dos mortos, ele cita juízo eterno. Se você não conhecer a dinâmica e os acontecimentos do reino milenar de Jesus Cristo, se você não entender a dinâmica, se você não entender o que acontece no início e no final do reino milenar, significa que você não sabe nem o básico, significa que você não conhece nem o leitinho. E é tão sério isso, queridos, que ele vai falar no capítulo 5, o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 5, que ele tem que voltar a falar de novo sobre essas coisas básicas e elementares. Porque os hebreus, eles, em vez de se aprofundarem nessas coisas elementares, eles eram como crianças, porque eles não se aprofundavam naquilo. Ele chega a dizer, vocês já deviam ser mestres, mas porque vocês não se aprofundaram, não entenderam essas coisas elementares, vamos falar mais uma vez sobre o que é elementar, sobre o que é básico. Você entende, queridos, que é muito importante nós ensinarmos para aqueles que estão chegando e até para líderes. Existem muitos irmãos que são pastores, que têm posições importantes, que acompanham aqui o canal, que nunca ouviram falar do reino milenar. Eles não sabem o que acontece na ira de Deus, não sabe posicionar os julgamentos de justos e de injustos, nem conhecem a respeito das nações que restarão para o reino milenar. Eles apenas acham que Jesus vem, arrebata a igreja, todo mundo vai morar no céu e essa terra vai acabar. Quando na realidade, o que há de acontecer de mais maravilhoso na história dessa humanidade é justamente o reino milenar de Jesus Cristo. Deus quer que a igreja desperte para conhecer esse reino maravilhoso. E mais uma vez eu te convido, vai lá comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Queridos, quando que Deus disse, voltarei para Sião? Quando isso aconteceu? Quando ele vai voltar para Sião, para o monte da nova aliança. Ele vai voltar. Continua o texto comigo que esse capítulo 8 de Zacarias é fundamental. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Agora, habitarei no meio de Jerusalém não é o mesmo habitarei
que aconteceu na época de Moisés, quando a glória de Deus se manifestava ali no meio do arraial. Habitarei no meio de Jerusalém, não está falando dos 3 anos e meio ou mais de 3 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo caminhou como Emanuel entre os homens. Quando ele fala habitarei no meio de Jerusalém, ele está falando sobre Jesus Cristo está aqui. Ele vai estar aqui, mais uma vez, agora com seu corpo glorificado, pisará seus pés no Monte Sião e reinará sobre as nações de Jerusalém. Continua o texto aí. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. Isso nunca aconteceu, queridos. As nações do mundo estarem olhando para Jerusalém e dizendo, Jerusalém é uma cidade fiel. Todas as nações do mundo olharão para Jerusalém como a cidade do grande rei. Continua aí, ainda no versículo 3. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. As nações olharão, por quê, queridos? Porque Jesus Cristo estará reinando naquela região. Agora olha o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. Olha só, queridos. Aqui está falando do período em que a cidade de Jerusalém será chamada de cidade fiel. Claramente uma referência para o reino de Deus aqui nessa terra. Só que se você notar, queridos, aqui nós encontramos pessoas envelhecendo. Mas espera aí, quando Jerusalém for chamada de a cidade fiel, as pessoas vão envelhecer, e é justamente isso, nós precisamos entender. Nesse período aqui, a igreja já estará com seus corpos glorificados. Nós não sofreremos mais com a degradação que o pecado causa em nossos corpos, mas as nações ainda existirão. Nós precisamos entender, para saber que esse texto está falando do reino milenar de Jesus Cristo, nós precisamos compreender que Deus, ele dá as profecias e entrega um pouquinho para cada profeta. Os profetas, eles confirmam as profecias, e nós vemos a confirmação dessa profecia do profeta Zacarias em Isaías. Nós vemos em outros profetas, mas eu quero que você leia comigo agora Isaías. Vai lá comigo, Isaías capítulo 65. Nós vamos ler um texto, é um texto extenso, mas cada versículo tem aqui preciosidades para você entender que a igreja estará glorificada e as nações ainda restarão nessa terra, restarão nações, e essas nações ainda pecarão, e vai ter uma série de detalhes aqui nesse texto. Versículo 17 de Isaías 65 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Primeira coisa, esses novos céus e nova terra não são os novos céus e nova terra dos últimos capítulos de Apocalipse. Ali é novo céu e nova terra, no singular. E o que isso significa? Significa, queridos, que existirão 2 momentos de novos céus e nova terra. Primeiro, quando Jesus Cristo voltar e acontecer toda a limpeza na terra, ele estará trocando o papel de parede. Os céus se enrolarão como pergaminho. Por quê? Porque toda essa atmosfera será restaurada junto com toda a criação. Novos céus e nova terra. Novos céus, as regiões celestiais ainda existirão. Nós estaremos como os anjos do Senhor. Teremos acesso às regiões celestiais, porque todas as regiões celestiais, todos os céus do Senhor serão renovados. Não confunda esse novos céus e nova terra com novos céus e nova terra dos últimos capítulos de Apocalipse. Esse é o primeiro ponto. Deus ele estará fazendo novos céus e nova terra. Aqui nesse contexto no início do reino milenar de Jesus Cristo. Continua aí que o texto confirma. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Nós vamos ver uma mistura dessa profecia de Zacarias, porque existe uma promessa terrena para o Israel que estará na terra, mas existe uma profecia que ela é sobre aqueles que herdarão a terra. Uma profecia de restauração terrena e uma profecia de restauração espiritual, que é a mais importante. Versículo 19. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Como eu falei, aquela região de Jerusalém será um lugar santo, será um lugar feliz, porque as nações serão reunidas para congregar e adorar a Deus, porque Jesus Cristo estará com seus pés no Monte Sião. Continua aí. Versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E
E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Agora presta atenção, queridos. Você olha aqui e vê claramente, vão existir crianças, vão existir velhos, e o texto claramente nos mostra que as pessoas vão morrer. Mas espera aí, a igreja não será eterna, não terá os seus corpos glorificados? Esse texto está falando das nações que restarão e viverão muitos anos. Deus estará restabelecendo a condição que acontecia antes. Lembra? Um pouco antes da época de Abraão, que viveram ali, né? Nós vemos Matusalém, até na própria época de Noé, ali Noé, os filhos de Noé, quando eles viveram muito tempo, eles viviam muitos anos, Deus estará restabelecendo essa condição da humanidade viver muitos anos. Mas é um texto que não está falando da igreja. Inclusive, se você olhar, ele está falando que vai haver pecado. Você sabia que as nações que não terão seus corpos glorificados vão pecar no reino milenar? Você vê claramente, a história nos mostra que nunca aconteceu isso. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Porque essa profecia é falando sobre as nações que estarão reinando, as nações que estarão vivendo no reino milenar de Jesus Cristo. As nações não terão influência de Satanás, não terão influência do diabo, mas ainda terão os pecados nos seus corpos. E por que isso vai acontecer, queridos? Lembra que a igreja ela foi glorificada? Foi remida, nós somos revestidos da incorruptibilidade, mas aqueles que reinaram, aqueles que sobraram, aqueles que restaram da grande tribulação e do grande e terrível dia do Senhor, aqueles que sobraram não tiveram seus corpos glorificados. São os sobreviventes que ficarão no milênio como nações. Agora, aqui também fala a respeito de maldição. Aquele que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Nós vemos aqui que a maioridade nessa época será alcançada aos 100 anos. Existirá correção, existirá pecado. Somente a igreja será glorificada. Nós seremos os portais eternos, e eu tenho vídeos aqui falando sobre a igreja como os portais eternos. A igreja será aqueles que são de Sião, e as nações olharão para a igreja glorificada e dirão: esses são filhos de Sião. Agora, queridos, olha o versículo 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Uma criação restaurada, inclusive, nós vamos ver que a produtividade da terra será restaurada, né? Não vão haver ali agrotóxicos e coisas que contaminam o fruto da terra. Olha o versículo 22. Não edificarão para que os outros habitem. Não haverá injustiça, roubo de casas e todas essas ideologias, essas utopias que são criadas para roubar a habitação. Não haverá injustiça. Não edificarão casa para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Mais uma vez, ele cita aqui eleitos, mas está falando dos eleitos do reino milenar, que são as nações. Por quê? Porque essas nações viverão como a árvore. Você já ouviu falar que existem árvores que vivem 300, 400 anos, existem árvores milenares, mas nós vamos ver que a maior parte das árvores, elas vivem muito, 200, 300 anos. Deus estará restaurando essa condição, mas não é a igreja será eterna, a igreja terá a glória de Deus em seus corpos. Aqui está falando sobre aqueles que restarem no milênio, eles viverão como os dias da árvore. Agora, olha o versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Você viu aqui mais uma prova de que não está falando da igreja. Está falando daqueles que terão filhos, daqueles que vão casar. Você lembra da fala de Jesus, quando ele diz que no reino dos céus não casarão e não darão em casamento? De que ele está falando ali? Ele está falando da igreja, dos glorificados. Mas aqueles que sobrarem como herança, aqueles que ficarem aqui nessa terra como as nações que restarão, são as nações que vão casar, que vão ter filhos. Por isso que a igreja precisa compreender isso. A igreja receberá a terra por herança e precisam existir nações para que a igreja governe sobre essas nações. Agora, olha o versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha, a presença de Deus será muito próxima das nações.
O versículo 25: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor. Queridos, nós não vemos aqui claramente essa referência a respeito do reino milenar e de toda a restauração da criação. Esse versículo que você está vendo aí na tela é uma clara referência de que toda aquela situação predatória, toda aquela situação da cadeia alimentar, Deus estará restaurando a condição dos animais, da inocência, né, dos animais, para que não haja mais todas aquelas situações ruins que ocorreram apenas por causa da escravidão do pecado. A criação, ela foi sujeita à escravidão do pecado. E Deus estará restaurando a condição de toda a sua criação para que haja paz e justiça, inclusive no reino animal. E por fim, nós vamos ler Miqueias capítulo 4, que também fala um pouquinho a respeito desse reino maravilhoso que vai acontecer. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Você notou aqui, em um versículo só, nós vemos a transição. Nos últimos dias vai acontecer ali. Acabou a grande tribulação, Deus fez a limpeza na terra, e ali será estabelecido o reino de Jesus Cristo no cume, né? Ou como diz o texto, no cimo, em cima de todos os montes. Agora, queridos, presta bastante atenção no versículo 2. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Muitos acreditam que não vão ter pregações, que não vai ter ensinamento da lei do Senhor no milênio. Vai, queridos. Deus levantará um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é a igreja, é um sacerdócio superior, um sacerdócio glorificado, e existirá o sacerdócio da ordem de Levi e da ordem de Zadok, que é um sacerdócio terreno. Mas esse é um tema para vídeos futuros. Será um reino organizadíssimo, haverá culto, haverá igreja, nós estaremos sendo convidados, na verdade a igreja estará glorificada, mas as nações serão direcionadas para adorar o rei em Jerusalém. Todas as nações serão guiadas e direcionadas para adorar o rei. A congregação que se chamará O Senhor está ali. Agora olha o versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças e podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, queridos, nós vemos aqui os maravilhosos acontecimentos do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa anunciar um reino de paz e de justiça que se aproxima dessa terra. E se você não entender e não conhecer essas coisas, se esforce para conhecer. Porque Deus estará acrescentando muito à sua fé e muito ao seu ministério, porque você é aquele que busca a intimidade do Senhor através de sua palavra. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.